O que você diz corre por aqui, entra em seus ouvidos e cai direto no seu espírito. Vamos mostrar uma escritura que diz que comemos nossas palavras. Eu sou Joyce Meyer e eu acredito que Deus pode curá-lo em todas as áreas que você sofre. Quantos aqui dizem coisas ruins sobre si mesmos? Oh, eu gostaria de ir aí te sacudir. Oh, meu Deus! Uma das piores coisas que podemos fazer é dizer coisas negativas sobre nós mesmos. Deixe-me te dizer, o diabo já está contra você e você não precisa concordar com ele. O que precisa fazer é entrar em acordo com Deus. Amós 3:3 diz: como andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? O que estou tentando lhe dizer hoje é: faça suas conversas estarem de acordo com a palavra de Deus. Em vez de só falar de como se sente, do que pensa o tempo todo, e eu posso garantir que você começará a ver mudanças em sua vida. Pode não ser da noite para o dia, mas o que acontece é que o que você diz corre por aqui, entra em seus ouvidos e cai direto no seu espírito. Vamos mostrar uma escritura que diz que comemos nossas palavras. Nós dizemos: você vai engolir essas palavras? A verdade é que você realmente engole as suas palavras. Suas palavras afetam você mais do que as palavras de qualquer outra pessoa afetam você. Digamos que você esteja vivendo com alguém que é realmente negativo, que te rebaixa e constantemente te coloca para baixo. E sabe, às vezes as pessoas dizem: bem, como no mundo eu posso manter uma boa atitude? Como não ficar deprimido se eu estou convivendo com alguém que me coloca para baixo o tempo todo? Bem, sabe, isso é difícil, é desafiador. Mas você pode fazer duas coisas. Você pode se certificar de ter amigos bons que te incentivem e que te ajudem a anular estas coisas negativas. E assim que alguém disser algo negativo para você, que você não puder impedir, então você vai para outro cômodo sozinho e então você diz o que Deus fala sobre você em voz alta. Eu não sei, digamos que você seja uma mulher casada com um homem e ele te diz 5 vezes por semana que você é estúpida. Você precisa dizer a si mesmo 25 vezes por semana que você tem a mente de Cristo? E sabe, eu gosto disso, isso é bom. Porque o que você fala vai significar mais para você do que o que alguém fala. Mas o que fazemos é ficar perto deles e deixar que os outros determinem nosso valor. E não precisamos fazer isso. Vá, entre em acordo com Deus e você verá coisas incríveis acontecerem em sua vida. Sabe, eu não passo nem um dia na vida sem confessar a palavra de Deus em voz alta. Todos os dias da minha vida, sabe, todos os dias eu ainda digo: eu sou a justiça de Deus em Cristo. Eu sou uma nova criatura em Cristo. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. E sabe por que eu digo isso? Porque eu tinha muita dificuldade com a culpa e a condenação. Eu me senti tão mal comigo mesma por muitos anos por causa do abuso que o meu pai havia infringido em mim. E eu nunca me sentia bem. Isso foi uma grande batalha que eu tive que lutar até chegar a acreditar que eu tinha a posição correta com Deus através de Cristo. E quando consegui isso, fiquei determinada a nunca mais perder isso. E eu continuamente renovo minha mente dizendo: não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Deus me ama, eu sou filha dele, eu aceito isso, ele está satisfeito comigo. Sim, eu disse que Deus está satisfeito com você e não há nada de errado em você dizer isso. Ele pode não estar satisfeito com tudo que você faz, mas ele está satisfeito com você. Precisamos de mais tempo do que eu tenho, não é? Sabe, por 2 vezes a Bíblia registra que uma voz veio do céu a respeito de Jesus e disse: este é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Jesus não disse: oh, não, não. E você diz: bem, isso não seria um tipo errado de orgulho, Joyce? Eu chegar em algum lugar e dizer isso? Não estou sugerindo que vá e diga isso para outra pessoa, mas, bem, não seria errado eu apenas dizer que Deus está satisfeito comigo? Não, eu acho que não. Sabe por quê? É o que a palavra dele diz. Não diga coisas como: eu sou burro, eu sou gordo, eu sou feio, eu sou estúpido, não consigo fazer nada direito. Não diga esse tipo de coisa.
Não diga coisas negativas sobre si mesmo com a sua própria boca. Diga sobre si mesmo o que Deus diz sobre você e não demora muito, você verá essas coisas. Isso renova sua mente. Isso muda toda a sua atitude em relação a si mesmo e você ficará surpreso se começar a dizer: eu sou uma pessoa disciplinada, eu tenho domínio próprio. Você ficará surpreso como de pouco a pouco as coisas começarão a mudar, porque uma vez que sua mente é renovada, queridos, nada mais te abala. Porque uma vez que você acredita que pode fazer o que Deus diz que você pode fazer, então você começará a fazer isso. Provérbios 18, verso 20. O eu moral do homem será cheio do fruto da sua boca, e com as consequências de suas palavras ele deve estar satisfeito, seja bom ou ruim. A morte e a vida estão no poder da língua, e os que se entregam a ela comerão do seu fruto. Todos digam: eu como as minhas palavras. Aqui está outra, Provérbios 18, 8. As palavras de quem sussurra ou de um falador, que é o fofoqueiro, sabe? São como petiscos deliciosos. Eles descem para as partes mais íntimas do corpo. Agora, sabe o que é interessante que eu descobri? Que se alguém vem até mim, eu não sei porquê, nós amamos as fofocas. Sabe, no momento em que alguém diz: você sabia? É como se tudo ganhasse vida, sabe? Você vai descobrir algo e você já pode meio que dizer que não vai ser algo de bom. E tem uma parte de você que pensa: eu deveria dizer não, eu não quero ouvir isso. Não, mas você fica tipo: o quê? O quê? O quê? O quê? Sabe o que eu descobri? Alguém pode me dizer algo indelicado sobre alguém que eu amo e admiro, e mesmo que eu não queira acreditar, uma vez que isso chega em mim, isso pode me fazer desconfiar, olhar para aquela pessoa sob uma luz diferente a partir daquele momento. Precisamos ter muito cuidado com as coisas que nós dizemos sobre as outras pessoas, porque estamos envenenando o seu espírito quando fazemos isso. Você já sabe? Não, e nem quero saber. Caso você esteja se perguntando se eu estou certo sobre essa coisa de confessar a palavra em voz alta, eu quero aproveitar os últimos minutos que eu tenho. Eu quero falar com você sobre fazer uma completa reviravolta hoje. E em vez de continuar a falar das coisas na sua vida como se elas sempre fossem ser do jeito que elas são agora, nunca diga: isso nunca vai mudar. Você nunca vai mudar. Eu nunca vou ter dinheiro. Eu nunca vou ter um carro novo. Não diga esse tipo de coisa. Diga o que Deus diz. Se você acha que o que estou dizendo se você não tem certeza de que é bíblico, quero que leia Ezequiel 37, os primeiros 3 versos. Vocês podem discutir comigo, mas não podem argumentar com a palavra se forem inteligentes. O profeta Ezequiel: a mão do Senhor estava sobre mim, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me colocou no meio do vale que estava cheio de ossos. E então ele me fez passar por entre eles, e eis que havia muitos ossos humanos no vale aberto naquela planície, e eis que estavam muito secos. Talvez haja alguém aqui hoje que sinta que sua vida neste momento não é nada além de um monte de ossos secos. E ele me disse: filho do homem, esses ossos podem viver? Eu respondi: ó Senhor Deus, tu o sabes. Você é o único que sabe. E então, novamente no verso 4, ele me disse: profetiza a esses ossos secos e diga a eles: ó ossos secos, escutai a palavra do Senhor. Vamos lá. Ossos mortos, vocês de vida miserável, vocês de contas bancárias vazias.
Escutem a palavra do Senhor. Vocês vão amar isso. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos secos: eis que farei entrar em vocês o fôlego e o espírito, e vocês viverão. Noutras palavras, você pode olhar para qualquer circunstância em sua vida e dizer: você vai mudar. Você vai mudar porque Deus é maior do que você. E a palavra dele é maior do que você. E eu os porei de pé de novo, e trarei carne sobre vocês, e os cobrirei de pele, porei o fôlego e o espírito em vocês, e vocês, ó ossos secos, viverão. E vocês saberão, entenderão e perceberão que eu sou o Senhor, o soberano governante, que invoca lealdade e serviço obediente. Então profetizei como ele me mandou, e assim que profetizei, houve um barulho, e eis que houve um tremor, e um chacoalhar, e um sacudir, e os ossos se juntaram, cada um osso com o seu osso. E olhei, e eis que havia nervos sobre os ossos, e a carne veio sobre eles, e a pele os cobriu, mas não havia fôlego nem espírito neles. Mas ele não desistiu e disse: quase funcionou. Algo aconteceu, mas ainda está sem vida. E então Deus disse a ele: profetiza o fôlego e o espírito. Ó filho do homem, e declare o fôlego e o espírito. Assim diz o Senhor: venha dos quatro ventos, ó fôlego e espírito, e sopre sobre esses mortos para que vivam. Então eu profetizei como ele me ordenou, e o fôlego e o espírito entraram nos ossos, e eles viveram e se levantaram e formaram um exército extremamente grande e poderoso. Joyce, eu acho que uma das coisas mais difíceis de se fazer é ver alguém que você ama sofrendo. Certo. E aprender a ser um amigo solidário é muito importante. Então eu queria ter uma conversa franca hoje sobre como nós podemos fazer melhor. Sim. Quando nossos amigos estão precisando, quando alguém está sofrendo ou machucado. Então muitas vezes nos sentimos perdidos e não sabemos o que fazer. Sim, eu me lembro de dizer a um ministro uma vez, parece que era uma situação de alguém haver perdido um ente querido para a morte, e eu disse: parece que eu não sei o que dizer. E então ele me disse algo realmente sábio. Ele disse: o mais importante é apenas estar lá. E assim acho que a primeira coisa a se entender é que nem sempre precisamos dizer algo à pessoa, sabe? Muitas vezes é importante só dar um abraço, dizer: estou aqui com você nesse momento. E se eu puder fazer algo por você, me avise. Caso contrário, saiba que eu estou aqui. Sim. E então, encoraje a pessoa dizendo que o que ela está sentindo não vai durar para sempre. Mas eu acho que toda vez que você está sofrendo muito, você não consegue nem crer que aquilo vai melhorar, sabe? Certo. Você acha que vai se sentir assim para sempre ou que pode até piorar? E então... mas melhora, sabe? Eu sei que é difícil acreditar, às vezes, quando você está sofrendo, mas melhora, seja um divórcio, ou então uma perda de um ente querido, ou um filho que saiu dos trilhos e você não tem certeza de como vai trazê-lo de volta. E também acho muito importante não entrarmos em muitos daqueles clichês cristãos, Isso sabe? é muito verdade. De frases, Sim. sabe? Tipo, eu me lembro da minha tia que era batista, e quando o meu tio morreu, uma das minhas amigas do meio, do movimento carismático, sabe? As pessoas diziam muito: louvado seja o Senhor. E ela disse isso à minha tia quando ela estava falando sobre a morte do seu marido. Ela disse: louvado seja o Senhor. E minha tia ficou tão magoada e ofendida. E se você pensar, isso foi uma coisa boba de se dizer, sabe? Sim, devemos louvar a Deus em todos os momentos, e
O louvor certamente pode elevar o seu espírito, mas precisamos ter cuidado ao dizer: muitas dessas coisas podem ser verdade, bem, ele está em um lugar melhor agora, ou coisas assim, mas eles já sabem disso. Sim. E assim, apenas temos que usar a sabedoria. E eu acho, honestamente, que uma das melhores coisas que podemos fazer por alguém que está sofrendo é orar por eles. E eu espero que isso não soe como uma resposta fácil, mas eu vou te dizer, Ginger, nos últimos 2, 3 anos, a minha fé na oração, ela ficou muito mais forte. E sabe, eu penso Por que... que isso? Eu não sei, Você está vendo sabe? Deus fazer mais coisas? Sim, realmente estou vendo mais coisas acontecerem e elas estão acontecendo mais rápido. E não é tudo, sim. mas eu orei sobre algo relativo a uma situação. Nós temos um amigo que tem um casal de filhos que tem PKU, que é quando você não processa a proteína e assim precisam de uma fórmula especial. E diante dessa situação que estamos passando no mundo hoje, onde há tanta escassez, a fábrica que produz a fórmula foi encontrados algumas bactérias, e então ela teve que ser fechada para uma limpeza e no processo então a vigilância sanitária se envolveu e levou para um nível muito elevado de dificuldade para reabri-la, e isso estava se tornando uma preocupação porque eles só tinham alimento para mais uns 10 isso é assustador. dias para os garotos, e eu disse: o que aconteceria se eles ficassem sem a fórmula por um tempo? Ele disse: pode causar danos cerebrais. E assim, agora eu sei que eu não era a única orando, mas comecei a orar. Toda vez que isso vinha ao meu coração, e honestamente não demorou mais do que talvez 4 ou 5 dias, e aconteceram algumas coisas realmente milagrosas vindas de vários lugares diferentes, como uma senhora que tinha um filho de 40 anos que tinha PKU e o que ele costumava usar já não estava mais usando. Ela doou cerca de 40 pacotes daquilo, era o que eles precisavam no momento. E então, os 2 filhos dele, as 2 crianças usam 2 tipos diferentes de coisas, e um é mais velho do que o outro, e agora eles tinham fornecedores que eles davam amostras, e o hospital deu algumas coisas, e eles ficaram com o suficiente para um dia a mais do que eles precisavam. Eles ainda precisam de um milagre com relação à fábrica, mas eu realmente estou vendo tantas respostas para essa oração, e acho que todos precisamos entender. Acho que talvez parte da razão pela qual estou vendo isso é porque eu entendi que a oração é um privilégio. E como é maravilhoso você poder ir ao Deus do impossível e fazer orações ousadas e pedir a Ele que faça o impossível, e então ficar atento a essas respostas. Realmente não há nada que seja impossível para Deus. Eu acho que você trouxe um grande ponto, porque às vezes nós pensamos que não podemos fazer nada, não sabemos como ajudar as pessoas que amamos. E temos que entender que orar não é pouca coisa. E especialmente se você não apenas diz: eu vou orar por você, mas você realmente vai fundo e ora mesmo. E você ora fervorosamente por essas pessoas que estão sofrendo, com quem você se importa. E deixa eu saber, eu estou orando por você regularmente. Deus te traz à minha mente muitas vezes. Certo. Eu acho que, porque a oração é uma parte tão grande da vida cristã, isso quase se tornou como um daqueles clichês: eu vou orar por você. Certo. E assim nós precisamos entender. E você deve ter notado que em nossas conferências digo às pessoas: estou me preparando para orar por vocês. Agora, eu não quero que vocês tomem isso como algo leve. Sabe, quando eu oro, eu estou esperando que Deus faça grandes coisas, porque eu não quero que você leve isso como um momento do culto onde estamos apenas gastando tempo. Eu estou esperando que Deus faça coisas. E acho que talvez nós precisamos atualizar a nossa compreensão do que é a oração. Ela não é uma obrigação, é um privilégio.
o que você também disse sobre não saber a coisa perfeita para se dizer, é muito fácil deixar que isso se torne uma barreira para nós. Quando nós temos um amigo necessitado, Certo. quando alguém com quem nos importamos está sofrendo ou passando por um momento difícil, um divórcio, seja lá o que for, nós meio que, nem sempre de propósito, mas nos distanciamos. Certo. Porque não queremos dizer a coisa errada ou não sabemos o que fazer. Mas isso, não tentar dizer a coisa perfeita, Certo. libera a pressão, provavelmente sobre os dois. Certo. Apenas esteja lá. Eu tenho uma amiga que recentemente perdeu o marido de forma trágica e inesperada. E eu disse a ela: agora vou ligar para você para ver como você está. Eu não quero ser um aborrecimento, mas eu vou ligar sempre para ver como você está. E fiz isso por talvez 3 semanas e eu dizia só: quero saber como você está, seja honesta comigo. E ela dizia: sabe, eu estou passando por um momento difícil, ou os últimos dias foram melhores. E acho que muitas vezes, eu me lembro de um ministro me dizer uma vez, Don Clauris, que é aliançado conosco, e o seu filho, há muitos anos atrás, estava trabalhando na plataforma, na sua igreja, e ele foi eletrocutado. Isso foi trágico. Então você pensa que, sendo ministro, ver o seu filho morrer em cima da plataforma onde você fica em pé pregando, isso foi realmente terrível. Mas ele me disse, sabe quando foi o momento mais difícil para nós? Ele disse, foi depois que o funeral acabou. Ele disse, então foi como se todo mundo se esquecesse de nós. Ele disse, no início você recebe tantas palavras de consolo e todo mundo está ali, sabe, no funeral, dizendo tantas palavras para você. Mas ele disse, honestamente, depois disso é quando você realmente passa a sofrer mais, porque durante essas coisas, você está ocupado fazendo coisas, tomando decisões, tem pessoas ao redor. E ele disse, isso foi absolutamente o momento mais difícil. E essa é uma das razões pelas quais eu disse à minha amiga, sempre estarei te ligando. Porque acho que é verdade, acho que às vezes, depois que tudo isso acaba, nós seguimos com as coisas na nossa vida, mas eles meio que perderam a vida como a conheciam e têm que construir uma nova vida. E assim, é bom continuar orando por eles. E acho que uma das orações que é muito importante de se fazer é a oração sobre o consolo do nosso Deus, que Ele nos conforta e Ele nos consola para que possamos então consolar os outros com o mesmo consolo com que Ele nos consola. E assim, você pode mesmo que seja uma situação muito triste, dolorosa, você pode tirar proveito disso se conseguir usar algumas das coisas boas que aconteceram com você para ajudar outras pessoas na situação delas. Sim, isso é algo que nós nunca queremos pensar no momento em que estamos sofrendo. Certo. Mas é uma daquelas coisas onde Deus pega as tragédias e as coisas ruins da nossa vida e as usa para o nosso bem e para o bem de outros, porque eu descobri que quando eu tive esse tipo de experiência, que isso não só beneficia aquela pessoa com quem eu posso compartilhar com mais empatia, Certo. com mais compaixão, mas também me ajuda, sabe, que há significado para parte do que eu sofri. Certo. Então é realmente bom que todos façam isso. Sabe, eu acho que nós temos que entender que não há nada que possamos dizer a alguém ou nada que possamos fazer que vai tirá-los da dor. Isso faz parte do processo de luto e eu já ouvi dizer que se uma pessoa não passa por isso, que isso pode impedi-la de realmente superar. Sabe, até mesmo a raiva é parte do processo. Sabe, você fica com raiva de Deus às vezes, com raiva do diabo, as pessoas ficam com raiva da pessoa que morreu ou foi embora, sabe? E certamente se foi um divórcio, você fica com raiva da pessoa que deixou você. E às vezes você apenas tem que deixar as pessoas passarem por isso, mas ore especificamente sobre as coisas
pelas quais estão passando. E orações específicas também são muito importantes. Às vezes, não Sim, é só verdade. Deus os abençoe, Deus ajude, mas se eles estiverem tendo um momento difícil, ficando com raiva, ajude-os, Sim. para não ficarem com raiva. E deixá-los expressar o que eles querem e precisam expressar. Certo. E terem, sabe, um lugar seguro. Sim. Onde eles possam compartilhar essas coisas, que alguém consiga entender, Certo. sabe? Não diga, não se sinta assim. Certo. Deixe-os expressar essas coisas, seja um Certo. porto seguro para eles. E os ame sendo assim. Sim. Porque nenhum de nós lida com as questões da mesma forma. É isso Não mesmo. sentimos as mesmas coisas, não sofremos da mesma forma. Então, dar uns aos outros um pouco de graça através Sim. disso. E apenas dizer, eu vou orar sobre o que quer que seja que você está Sim. lidando e estou aqui por você. A personalidade da pessoa que está sofrendo tem muito a ver com a forma como ela lida Sim. com a situação. O que mais eles passaram na vida tem muito a ver com tudo. Sim. Se você pegar alguém que já teve uma série de coisas trágicas acontecendo, esse será um momento mais desafiador para eles. E eu realmente acredito que se quisermos realmente ajudar alguém, Deus nos mostrará o que fazer em cada situação, sabe? Não vamos apenas nos mostrar. Bem, isso é algo que nós fazemos, mas vamos orar a respeito e pedir a Deus que nos guie, nos mostre o que podemos fazer por essa pessoa. Sim. Obrigada pelo conselho, é realmente útil. Que bom, obrigada.